A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui para fazer um estudo a respeito da estabilidade na família, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7. 1 Coríntios, no capítulo 7, nos versículos de 10 a 24. Hoje é a segunda parte do estudo de 1 Coríntios. A primeira parte nós estudamos a respeito das perguntas que foram feitas a Paulo a respeito do casamento, do celibato, do casar ou não casar. E hoje nós estaremos estudando a respeito do casamento, do divórcio, da possibilidade de segundo casamento e todas as situações que têm a ver com o estudo de 1 Coríntios, no segundo texto, não é? Então, vamos lá. Primeiramente nós vamos fazer uma oração, pedir a Deus que ilumine o nosso estudo. Nós vamos fazer rapidamente uma revisão de um texto da primeira parte e depois nós vamos entrar no texto dessa parte de hoje, né? Nós vamos ler o texto, que é o texto principal da parte de hoje. Vamos abordar um pouco a respeito de um texto lá do livro de Mateus, no capítulo 19, e depois nós vamos voltar para esse do livro de Coríntios. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado porque Tu és bom, porque Tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, porque diante de todas as coisas nós podemos e temos a Tua palavra. E a Tua palavra nos revela aquilo que nós precisamos, como nós precisamos agir, como nós precisamos andar nessa terra. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa, nos protege, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nesses versículos de 10 a 24, o apóstolo Paulo instrui os membros da igreja a respeito da estabilidade da família, a respeito da questão do casamento, do divórcio e do novo casamento. Do casamento misto, que é o casamento entre crentes, e entre crentes e não crentes, e do casamento entre cristãos. E quais as diferenças e quais as dificuldades, não é? Então, eu quero ler inicial o texto que tem a ver com 1 Coríntios 7, de 10 a 24. Eu vou ler ele inteiro e depois nós vamos passando trecho a trecho aquilo que nós formos estudando, amém? Então, vai passar aí o texto, 1 Coríntios 7, de 10 a 24. Vamos lá. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier separar-se, que não se case, ou que reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. E em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvará o teu marido. Como sabes, ó marido, se salvará a tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. E assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo?
Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado, não vos escravo de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amém? Essa é a palavra que o apóstolo Paulo nos traz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7. Irmãos, aqui ele trata da estabilidade na família. É algo muito importante essa questão da estabilidade na família. Paulo aborda temas em que o núcleo central dos temas é o casamento. Nós temos que lembrar o contexto, porque, irmãos, nenhuma interpretação bíblica, de doutrina principalmente, ela tem razão de ser se você não olhar para o texto olhando o contexto. O que é o contexto? O contexto é as razões históricas do momento que o texto foi escrito e para quem ele falava, de que ele falava, porque senão ele se perde na cultura. A cultura antiga, ela tinha um sentido, então o texto tem um sentido, tem um propósito. O propósito do texto é o contexto. Então, nós já vimos na vez passada de que, de um lado, existiam aqueles que queriam ficar solteiros, para viver a fé livremente, para não se atrapalharem, pois entendiam que o importante era tão somente as coisas do mundo espiritual. E de outro, no sentido oposto, existia aqueles para os quais o casamento era uma expressão de vivência no corpo. E ainda, que o casamento era obrigatório, sendo moralmente inadequado ficar sem casar. E por isso mesmo, caso houvesse separação, deveriam casar-se novamente. Então o contexto é esse. Existia dois grupos extremados ali na igreja de Coríntios. Uns que diziam que se casar seria um pecado para que eles pudessem viver a fé plenamente, porque lembra que eu falei daqueles que eram hedonistas e daqueles que eram neoplatonistas, que isso está no estudo da terça-feira passada, é só você revisar lá e quando a gente terminar o estudo vai estar tudo isso numa apostila. Mas o que é importante dizer é que tinham uns hedonistas que achavam que o mundo era o propósito da vida no corpo era o prazer, e o prazer intelectual era o mais importante dos prazeres, e eles entendiam que deveriam casar, e tinha um outro grupo que entendia que eles deveriam buscar somente as coisas da mente, as coisas do espírito, e não deveriam se envolver. Ou seja, em resumo, era um grupo que defendia o casamento e outro grupo que defendia que não deveria haver casamento. Isso implica em todas as interpretações aqui. Paulo, quando fala, ele fala nessa circunstância. Ele inicia o texto lá em 1 Coríntios 10, nós vamos rever aqui, 1 Coríntios 10 e 11. Ele inicia o texto dizendo assim: ora, aos casados ordeno, não eu. É o 1 Coríntios 7, 10 e 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E se, porém, ela vier separar-se, que não case ou que se reconcilie com seu marido, e o marido não se aparte da sua mulher. Paulo fala aqui numa expressão de repetição daquilo que foi dito por Jesus. Quando ele diz aqui, ordeno não eu, mas o Senhor, ele está dizendo, essa ordem que eu estou dando aqui já foi dado pelo Senhor. Algumas pessoas interpretam isso aqui equivocadamente. Interpretam dizendo de que Paulo que essa era uma ordem dele, era uma ordem de Deus e o restante não era uma ordem de Deus. Não é isso. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala, digo não eu, mas o Senhor, ele está se referindo ao que Jesus já tinha falado.
ele diz, olha, isso que eu vou falar agora, já foi dito também por Jesus. Então, não é uma ordem somente minha, é uma coisa que foi dito também por Jesus. E quando foi que Jesus falou a respeito disso? Jesus falou a respeito disso ali no livro de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 9. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 9, que diz assim, Jesus falando, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que é casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos a receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros a que si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, o admita. Então, o apóstolo Paulo está se referindo aqui justamente a esse texto, quando ele diz que ordeno não eu, mas o Senhor. No versículo 12 de 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo fala, orientando que, no caso, eles não deveriam se separar. Nós vamos abordar o capítulo 12 daqui a pouco, e os irmãos vão ver que Paulo fala no versículo 12, que é uma ordem agora que ele que está falando. Orientando a não se separar, no caso, se as mulheres, os maridos, consentirem em viver. Então, no versículo 10 e 11, Paulo está mencionando o casamento entre cristãos. E quando ele menciona o casamento entre cristãos, ele diz, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que a mulher se case ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Esse é o texto, irmãos. Nesses dois versículos, Paulo está falando dos crentes casados com crentes. E aqui, na questão do crente casado com crente, a ordem é não haver separação, nem divórcio, nem novo casamento. Aí, no versículo 12, ele vai falar sobre o casamento misto, né? Então, aqui, no capítulo 10, ele diz, ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e o marido não se aparte da sua mulher. Estou só repetindo para a gente entender aqui. Então, é comum na interpretação teológica que ele está falando somente para os casados crentes, tanto homem quanto mulher, sendo crentes. Não existe aqui a exceção de permitir a separação por qualquer motivo, não é? Porque os dois estão no Senhor, os dois conhecem, não estão no tempo do engano, e aí, por dureza do coração, eu quero separar. A ordem que Paulo dá aqui é que você se reconcilie. O corpo de Cristo, ele tem que saber lidar com isso. As igrejas de hoje, elas não estão tendo maturidade para lidar com isso. Muitas igrejas por aí não têm maturidade para lidar com isso. Porque no momento da separação, a igreja tem que intervir, tem que evitar a separação, tem que buscar a conciliação para evitar a separação. Não há motivos para um crente casado com um crente fazer uma separação. Exceto aí nós vamos abordar a respeito das exceções. Mas a ordem aqui é não se separar. Por isso, quando ele diz, não eu, digo não eu, mas o Senhor, ele diz, olha, Jesus já falou sobre isso. Conforme nós lemos em Mateus, Jesus já falou sobre isso. E ele disse que aquele que estiver casado com uma crente, eu estou
traduzindo aqui o texto. Aquele que tiver casado com uma crente, ele sendo crente, e vier se separar, e casar com outra, ele comete adultério com a outra. E a outra comete adultério porque está casado com alguém que já está casado. Ah, mas eu divorciei. Aqui não há essa exceção, nesse caso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Existem muitas teorias por aí, e as pessoas tentam construir teorias para enquadrar o seu próprio caso. E houve muito debate, desde o século XIV que se debate sobre isso, desde 1500 que se debate sobre isso, 1500, 1600, 1800 e modernamente. No final nós vamos ver, tem 5 correntes que falam sobre isso. Mas a regra geral é não se separe, não é? E aqui ele fala: aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que não se separe, que se separar, se reconcilie. Esse é o versículo 11, o versículo é o 10 e o 11. Aqui no versículo 12, irmão, nós vamos ler agora, 1 Coríntios 7, versículo 12. Ele diz assim: aos mais, versículo 12, aos mais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e essa consente em morar com ele, não a abandone. E se a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Fica claro que nessa opção do versículo 12 e do 13, Paulo está falando para crentes, mas ele está falando para crentes casados com não crente. No 10 e no 11, ele está falando para crentes casados com crente. No 11 e no 12, no 12 e no 13, ele está falando para casamentos mistos. E fica claro que ele diz aqui, ó: se algum irmão tiver mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. Ou seja, você que já tem mulher incrédula, ou você que já tem marido incrédulo, não crente, que não reconheceu Jesus, e ele quer viver com você, e ele consente, diz aqui, em viver, não o abandone. Não a religião não pode ser motivo. Ah, o meu marido, ele vai para os bares, o meu marido, ele não é crente, então, será que não seria melhor me separar dele e casar com um crente? Não, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não. Se ele quer viver com você, ou se ela quer viver com você, não a abandone. E ele explica mais. O texto diz que se a mulher incrédula ou o marido incrédulo consente em viver, não deve haver divórcio. E ele mostra que aqui, a mesma questão que já foi visto na vez passada, a doutrina a respeito da reciprocidade. Aqui tanto o direito da mulher é igual ao direito do homem, o direito do homem é igual ao direito da mulher. Se o homem consente em viver, mesmo ele não sendo crente, o crente deve não abandonar. E se a mulher consente em viver, mesmo não sendo crente, o crente deve não abandonar. Existe reciprocidade, direitos iguais aqui. E o apóstolo Paulo explica dessa forma. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo explica e justifica e defende que não deve haver divórcio nessa hipótese. Mas o meu marido quer abandonar. A minha esposa não quer mais viver comigo porque eu sou crente. Agora, nós vamos tratar disso. Mas a regra geral é não haver divórcio. Não haver divórcio. Aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 14, dando continuidade, a gente leu até o 13, agora nós vamos ler o 14. O 14 explica o porquê de não haver divórcio aqui nesse caso. E Paulo diz assim, ó, no 14: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que é que ele diz aqui, em outras palavras? Que se você é crente e seu marido não é crente, mas ele consente viver com você, não se separe, porque a sua condição de ser crente
pela sua relação com Deus, por meio de Jesus, você santifica seu marido. E os filhos dessa relação não são impuros, porque são santificados por aquele que é crente. Isso aqui vale para o marido e vale para a esposa igualmente. É o princípio da reciprocidade, dos direitos iguais. Aqui não há nenhuma interpretação. Para aqueles que dizem que o apóstolo Paulo é machista, que o apóstolo Paulo não valoriza a mulher, aqui ele está dizendo tanto para um quanto para outro. E não é desculpa, o marido é crente, eu vou deixar ele para arrumar um não crente. Irmãos, a orientação é que não entre em julgo desigual, mas se entrou, não deve sair. Isso, a religião não é desculpa, porque a escolha foi sua de entrar em julgo desigual, e eu vou explicar o que é julgo desigual. Então, assim, o texto não está fazendo aqui uma liberação para haver divórcio por qualquer motivo, nem está fazendo aqui uma liberação para casamentos mistos. A ordem é não haver casamentos mistos. Aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 14, ele dá a explicação. O próprio apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, o próprio apóstolo Paulo, ele dá a explicação do casamento, de como é ruim o casamento misto. E diz assim o versículo 14, 2 Coríntios 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão dá luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus, do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nesse caso, irmãos, aqui a orientação é: não faça casamento misto. Essa é a regra. Mas se você já está casado, o fato do casamento ser misto não lhe dá desculpa para você separar. Uma coisa é você ter prudência e não fazer casamento misto. E aqui, das dificuldades que um casamento misto vai ter. Você que é crente e que fez o casamento misto, você vai para a igreja e seu marido não vai. Ou você vai para a igreja e sua esposa não vai. Você não vai andar lado a lado. Isso já é uma dificuldade e já é um tipo de dureza que você vai ter que passar. Mas isso não justifica você divorciar. Se o seu marido, que é incrédulo, quer permanecer casado com você, não há desculpa para divórcio. Se a sua esposa, que é incrédula, quer permanecer casada com você, não há desculpa para divórcio. Isso aqui está bem claro. Não é? Por quê? Porque o divórcio, irmão, o matrimônio, ele é até que a morte o separe. Foi assim que Jesus falou. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 39, nos está falando aqui sobre a ligação entre a mulher e o marido. E diz assim o texto. Eu não vou nem falar a minha opinião. Os irmãos escutem o texto, leiam o texto, meditem no texto. Diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então aqui, primeira coisa que é dito, a ligação entre a mulher e o marido, entre o marido e a mulher, é até que a morte os separe. Esse é o princípio geral. Mas se falecer, está livre para casar no Senhor. O que é casar no Senhor? Casar no Senhor, irmãos, é casar com alguém que já reconheceu a Jesus. Isso é muito sério. As pessoas, muitas vezes, não levam isso em consideração. E quantas vezes nós temos irmãos sofrendo, que vai aos pastores,
que pede oração e fica sofrendo porque casou com um não crente e o não crente não respeita a sua fé. É uma condição que essa pessoa vai ter que viver. Não é um pecado aqui continuar vivendo com o não crente. Não é um pecado. Mas a orientação é que case no Senhor. Porque se você casar no Senhor, a sua vida vai ser mais fácil. Teoricamente vai ser mais fácil. Porque o pastor chama os dois para reconciliar, para trabalhar uma questão que esteja havendo. E se não for no Senhor, é mais difícil isso. Quer dizer que toda vez é assim? Que essa é a regra geral? Não, mas essa é a orientação bíblica. Isso aqui não é assim, mas eu estou casado com um não crente, eu estou pecando? Não, não está pecando. Eu estou casado com um não crente, mas eu tenho o direito de divorciar porque ele é não crente? Não, não tenho o direito de divorciar por esse motivo. Não é? E ali no 15, vem aqui a questão mais polêmica. Essa questão aqui é mais profunda, é mais polêmica. Nós vamos aprofundar mais isso. Mas o texto, e eu quero que os irmãos leiam o texto, escutem o texto, analisem o texto, que o Espírito Santo de Deus fale com os irmãos. Eu não sou dono da verdade, mas eu quero que os irmãos vejam o texto, porque, irmãos, a Bíblia é uma Bíblia só. E a minha Bíblia é igual à sua. E ela tem que ser verdade para mim e para você. Não é? Não tem como você interpretar um texto fora do que está escrito. Você tem que interpretar o texto no contexto do que ele foi escrito, mas não fora do que está escrito. Diz assim no versículo 15. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, que salvará o seu marido? Ou, como sabes, ó marido, que salvará a sua mulher? Então, Paulo diz aqui, se o incrédulo quiser se separar, você tem que deixar ir. Claro, não, eu vou lutar pelo casamento. Não, tá certo. Essa é a primeira regra. Primeiramente, você deve lutar pelo seu casamento. Primeiramente, você deve tentar fazer a reconciliação. Mas se houver, é o que chama de obstinação. Se o outro lado estiver obstinado em se separar, você não pode fazer nada. E não adianta você dizer, não, mas eu vou ficar e enquanto eu for ficando, vamos santificar. Vai haver santificação do outro. Mas o apóstolo Paulo diz assim, como sabes, ó mulher, que salvará seu marido? Você, mulher, não salva ninguém. Então você não sabe se vai salvar o seu marido. Como sabes, ó marido, se salvará sua mulher? Você, marido, não tem o poder de salvar ninguém. Não é? Então, é essa a posição, né? A autorização para o divórcio e recasamento é tema controverso na igreja, na teologia bíblica, havendo várias correntes e acerca das quais nós abordaremos um pouco hoje e concluiremos o debate sobre isso na próxima terça-feira, no próximo estudo da terça-feira. Mas o padrão divino não pode ser imposto a quem não é regenerado, a quem não reconheceu Jesus, a quem não nasceu de novo. Não é? Então, esse é um caso sério. Porque, às vezes, mas e se a minha esposa for crente e ela quiser se separar e for embora e abandonar a igreja, o meu esposo é crente, mas ele não quer mais ser crente. Irmãos, a primeira regra é a reconciliação. É isso que está dizendo a palavra. Mas se ele é crente e ele quer abandonar e ele quer seguir contrário à palavra, os teólogos dessa posição dizem que ele deve ser considerado como não crente. Deve ser considerado como infiel. Porque a Bíblia está dizendo claramente que não pode haver divórcio sem um motivo. E o motivo, nós vamos abordar todas as teologias, as teorias a respeito. Mas aqui, nesse que nós estamos lendo, é o marido incrédulo
aquele que não quer aceitar e ele quer ir embora. Esse não pode, isso não pode ser o motivo, né? Ali no capítulo 7, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo, nós vamos abordar um pouco a respeito das teorias que fala sobre os tipos de divórcio, né? Mas antes, vamos concluir o texto do 17 ao 24. O apóstolo Paulo inicia esse trecho usando a expressão ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Eu vou ler do versículo 17 até o versículo 24, para que nós possamos debater um pouco sobre ele. Ande, 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. E assim é assim que ordeno a todas as igrejas. Então Paulo aqui está ordenando a todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. Ele está dizendo aqui, ó, se você foi chamado sendo judeu, já foi circunciso, você não desfaça a circuncisão. Agora, se você foi chamado e você era gentil, você não era judeu, não precisa circuncidar, porque você tem que viver a liberdade de Cristo, não a lei dos judeus. E ele diz mais, a circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Tanto no circunciso como no incircunciso, em isso sendo, isso não significa nada apenas só isso. O que vale é guardar as ordenanças de Deus. Do que vale a pessoa ser circunciso, guardar os preceitos judaicos e não obedecer às ordenanças de Deus? Não vale nada, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aqui no 20 diz assim, cada um permaneça na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveite a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, e não vos tornei escravo de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Então, esses versículos exortam os irmãos ali a permanecerem fiéis ao chamado de cada um, sabendo que o principal chamado é seguir a Cristo. E ele diz assim, veja, quando ele fala aqui a expressão escravo, ele está falando daqueles escravos, do tipo de escravidão que existia naquela época, irmãos. O tipo de escravidão que existia naquela época, que era os preceitos escravocatas a respeito de como seria a escravidão. Era uma forma de organização da sociedade, que um povo dominava o outro e subjugava os outros como escravo. Ou então, se você devesse um dinheiro a alguém e não pudesse pagar, aquele credor poderia transformar você em escravo para trabalhar para ele de graça, por conta daquela dívida. Essa era a lei da época. Não é? Mas ele fala que a fidelidade que nós devemos ter é a Cristo. E ele diz assim, ó, se o escravo é escravo e tem a oportunidade de se tornar livre, aqui ele está falando do escravo se tornar livre no meio da sociedade, pela lei dos homens. Aproveite a oportunidade. Mas ele diz assim, mas você já é livre no Senhor. E ao mesmo tempo você é escravo, porque aquele que é livre e aceita Jesus passa a ser escravo de Cristo. E esse escravo de Cristo aqui é importante nós sabermos interpretar. O escravo de Cristo, irmãos, é aquele que entrega parte do seu livre-arbítrio a Deus por meio de Cristo. Ele diz assim, ó, eu sou escravo, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu escolho fazer o que essa palavra diz que eu tenho que fazer. É dessa escravidão que está se falando. Eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa. Qualquer um de nós, irmãos, é livre para beber, para tomar uma cachaçada. Mas nós escolhemos não fazer isso.
nós escolhemos sermos escravos dessa palavra e cumprir o que Deus nos orientou a fazer. É uma espécie de escravidão, porque nós não escolhemos não ter aquela liberdade plena de fazer o que está na telha. Porque, irmãos, no fim, ninguém pode fazer qualquer coisa. Eu quero hoje fazer... Não, todo mundo tem um limite do que pode fazer. Porque se você faz algo que ofende o outro, aí está seu limite. Mas o que nós somos chamados é mais do que isso. É de fazer o que está nos preceitos bíblicos. E ao fazer o que está nos preceitos bíblicos, nós nos escravizamos a esse preceito. E é uma escravidão que nós escolhemos escravizar-nos. Nós escolhemos agir dessa maneira. Nós escolhemos Deus em vez do chamado do mundo. Nós escolhemos o que temos que fazer o certo em vez de fazer o errado. E aqui, irmãos, eu queria abordar 4 mais uma com especificidade, interpretações doutrinárias acerca do casamento, do divórcio e do novo casamento. Eu vou abordar isso com mais profundidade na próxima terça-feira, mas só que eu vou dizer aqui as 5 correntes, as 4 correntes principais. A primeira, não ao divórcio, não ao novo casamento. Então, existe um grupo de teólogos que diz que não pode haver nunca divórcio e não pode haver nunca novo casamento. Essa primeira aqui é o que a Igreja Católica prega. Porque para os católicos o casamento é um sacramento, é algo sagrado. E depois de feito ele não pode ser desfeito. O divórcio, ainda hoje, o divórcio é proibido para os católicos. Lá existe anulação de casamento em algumas situações, muito raras, mas o divórcio propriamente dito, ele não é permitido na Igreja Católica. Alguém pode dizer, mas existe tantos católicos que divorciam e casam de novo. Mas ele não pode casar de novo pela Igreja Católica. Se ele casou uma vez na Igreja Católica, ele não vai poder casar mais nenhuma vez na Igreja Católica. Esse é um preceito. Não ao divórcio e não ao casamento. Na segunda visão teológica divórcio, mas não novo casamento. Existe um grupo de teólogos, e nós vamos abordar cada um desses na próxima terça-feira, que diz assim, tudo bem, o divórcio, você não pode impedir que uma pessoa viva com você se ela não quer viver. Então o divórcio não é pecado, o pecado seria casar novamente. Então você fique em paz se você se divorciou, porque depende da vontade de outra pessoa, e a outra pessoa quer divorciar. Mas isso não lhe daria o direito de casar novamente. A terceira corrente diz assim, o divórcio e o novo casamento apenas em caso de adultério e deserção e abandono. Que é mais ou menos o que o apóstolo Paulo falou aqui, que é o não crente que abandonou, e então está livre e não está sujeito mais à servidão. Ou seja, que a Bíblia permite o divórcio, no caso de adultério do cônjuge que adulterou, o cônjuge que não deu causa à separação, ele teria o direito de casar de novo. Esse é o grupo que defende o divórcio e o novo casamento por 2 motivos de exceção, que seria o adultério e o outro motivo seria a deserção ou abandono. O adultério todo mundo sabe o que é, você é casado com alguém e alguém lhe trai. Nesse caso, o adultério tem vários tipos de interpretações. O adultério físico, se o seu cônjuge manteve relações sexuais com outro, isso lhe daria o direito de divorciar. E por essa corrente aqui, daria o direito de casar de novo, porque você é o cônjuge inocente. E teria o outro grupo, ainda nessa terceira forma de pensar, de que o adultério, que o direito pela deserção, que é aquele que o apóstolo Paulo fala. Se o não crente quer se separar, que deixe ir. E a irmã ou o irmão não está sujeito àquela servidão. A servidão é aquela obrigação com aquele casamento. Então, irmãos, o que a palavra chama de servidão é justamente o juramento que você faz com o seu cônjuge na hora do casamento, dizendo, até que a morte o separe.
Isso é uma servidão. O que é uma servidão? Servidão é um poder que o outro tem sobre você naquela determinada circunstância. Você já ouviu falar a ideia de servidor público? É aquela pessoa que passa num concurso, mas mais do que isso, aquela pessoa tem a obrigação de servir ao público. Isso é uma servidão. Servir ao outro. E como é que um cônjuge serve ao outro? Nesse aspecto, mantendo-se casado. Mas, aqui, para essa corrente, diz assim: se o cônjuge quiser se separar, o não crente quiser se separar, e ele quiser ir, deixe ir. E não estará sujeito à servidão, ou seja, não estará sujeito àquele compromisso estabelecido, aquela promessa de ficar até que a morte o separe, porque foi o outro lado que quebrou a promessa. Essa é uma das correntes. E tem a quarta corrente, que diz que o divórcio e o novo casamento sob uma variedade de circunstâncias. E aí nós vamos explorar essa quarta corrente na próxima terça-feira também, que ele diz assim: permite o divórcio, permite o novo casamento em várias circunstâncias. E aí tem uma coisa que nós vamos aprofundar também na próxima terça-feira, é a Confissão de Fé de Westminster, que foi um concílio reunido na Inglaterra. E lá ele fala que o adultério, a fornicação cometida depois do contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá ao inocente o justo direito de dissolver o contrato. Isso aqui é o caso de noivado. Mas ele diz assim, no caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor o divórcio. E depois de obter o divórcio, casar com outra. Como se a parte infiel tivesse morrido. Essa aqui é o preceito, que enquadra aqui na terceira forma. E aqui é uma das formas que trata esse assunto. Irmãos, nós não vamos aprofundar hoje, mas nós vimos que é um assunto um pouco polêmico. Mas a regra geral, que eu queria que ficar bem fundamentada hoje, é que o divórcio de crente não pode haver por qualquer motivo. E outra coisa, é que aquele que diz crente, se diz crente e não quer seguir essa palavra e quer se divorciar por qualquer motivo, a palavra diz assim, que o corpo de Cristo deve considerá-lo como não crente. Considerá-lo como não crente, não tem outra opção. E aquele irmão que está casado, que casou lá atrás e que se divorciou lá atrás, no chamado tempo do engano, a orientação bíblica é que ele peça perdão a Deus, peça perdão ao corpo de Cristo sobre o divórcio, sobre o casamento novo, peça perdão àquela pessoa que ele se casou lá atrás e peça perdão à pessoa que ele se casou agora, para que ele possa se resolver, porque o pedido de perdão a Deus, ele é um pedido de perdão que Deus perdoa, mas a cura vem pela confissão de pecado. Você precisa confessar o pecado. Não é confessar a todo mundo, você chama um pastor, você chama um líder e faz a confissão de pecados ali. Essa é a expressão. Irmãos, nós não vamos aprofundar essa questão do divórcio hoje. Nós vamos aprofundar isso na próxima terça-feira. Nós vamos descer a detalhes em cada uma dessas formas. Então, assim, o meu objetivo aqui não é impor teologia. O meu objetivo aqui é dizer como a Igreja de Cristo, ao longo do tempo, nesses 500 anos de evangelho, nesses 500 anos de reforma protestantes, e nesses 2000 anos de Igreja de Cristo, como a Igreja tem visto a questão do divórcio. Partindo da ideia, partindo da doutrina católica que diz que não pode haver divórcio nunca, nem novo casamento nunca, até umas doutrinas mais modernas que aceitam inclusive casamento entre pessoas do mesmo sexo. Irmãos, todo esse preceito aqui lido sobre casamento, os pressupostos é homem e mulher. Não existe casamento entre homem e mulher. Isso daí pode ser uma união civil, pode ser qualquer um outro termo que os homens queiram dizer. Mas casamento, segundo a Bíblia, é entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e um homem. Esse é um princípio. O outro princípio, o princípio da reciprocidade.
o poder que tem a mulher no casamento tem o homem, o poder que tem o homem tem a mulher, quanto a divórcio, quanto a separação, quanto a querer estar junto, quanto a não querer estar junto. Inclusive nós vimos na vez passada que a mulher não tem direito sobre o seu corpo, quem tem o direito sobre o corpo da mulher é o marido. Mas em contrapartida, o marido não tem direito sobre o seu corpo, quem tem direito sobre o corpo do marido é a mulher. Aqui se falando sobre o relacionamento sexual. Porque se o marido tiver o direito sobre o seu próprio corpo, quanto ao relacionamento sexual, ele pode entregar seu corpo a qualquer outra mulher. Não, quem tem o direito sobre o corpo do marido, no caso de relacionamento sexual, é a mulher dele. E quem tem direito sobre o corpo da mulher, no caso de relacionamento sexual, é o marido dela. E existe o princípio aí da reciprocidade, o que vale para um, vale para o outro. Então, são assuntos um pouco mais densos, mas que está aqui na palavra e que nós não podemos passar por cima, fingir que a palavra não orienta, que não existe doutrina a respeito disso. E a palavra nos diz que o povo sofre por falta de conhecimento. E muitas vezes, por não conhecermos essa palavra, nós tomamos decisões erradas em nossas vidas. Amém? Eu vou orar agora e nós vamos encerrar por hoje. Não se preocupe com muitas coisas que nos foram ditas. Nós vamos ter um texto, uma apostila, bem explicadinho, tudo que foi falado aqui. Assim que a gente terminar o capítulo 7, nós vamos postar lá no grupo da igreja, nós vamos postar no YouTube, no canal da igreja. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado pela Tua presença, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. São assuntos duros, são assuntos que causam muito debate, que causam muita comoção às vezes, Senhor. Então eu te peço que o Espírito Santo abrande os corações, que faça, Senhor, com que cada um dos irmãos possam receber aquela porção que eles têm que receber do Teu Santo Espírito, Senhor. Muito obrigado por este momento, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém.